Vamos lá, pessoal, quinta aula de administrativo. Na aula passada nós falamos de autarquias e autarquias profissionais. Na aula de hoje nós vamos falar de autarquia em regime especial. Aula passada, autarquia profissional. Hoje, autarquia em regime especial. A primeira delas, agências reguladoras. As agências reguladoras fazem parte da administração pública indireta, é lógico, indireta. São pessoas jurídicas de direito público interno e consideradas como autarquias especiais. Sua principal função é o controle de pessoas privadas incumbidas da prestação de serviços públicos sob o regime de concessão ou permissão. Imagine, portanto, que um ente federativo, que a União, num certo momento do passado, quis descentralizar o serviço de telecomunicações, seja fixa, seja móvel. O que acontece? Então, várias empresas surgiram, Telemig, Telemar, Vivo, Claro, entre outras empresas de telecomunicação. Como que a União vai controlar? Ela vai criar um ente, ela vai criar uma autarquia especial para controlar essa prestação de serviço público. Vocês já ouviram falar da Anatel? Então, são agências que são instituídas pelo poder público para controlar essa prestação de serviços públicos, pessoas privadas que prestam serviços públicos. E o regime, sempre que for sobre o regime de concessão ou permissão. Tranquilo? Essa foi uma introdução sobre o assunto. Essas agências reguladoras, elas gozam de autonomia maior em relação ao executivo. Nós veremos que a nomeação do presidente será um pouco mais complicada. Tem que ter aprovação prévia lá do Senado. Nós veremos isso. Desde já, preste atenção, gozam de maior autonomia em relação ao poder executivo. Tem uma autonomia maior do que as autarquias comuns. Ela possui poder de polícia. Olha, as autarquias, essas agências reguladoras, elas possuem poder de polícia. Elas podem aplicar sanções a essas empresas privadas que prestam serviços públicos. Possui certa independência em relação ao poder executivo, motivo pelo qual são chamadas autarquias de regime especial. Por que especial? Porque ela tem uma maior autonomia. Ela não está... O vínculo que ela tem com a administração direta é ainda menor. Ela tem autonomia, uma ampla gama de poderes para que ela possa atuar independentemente da atuação direta do poder executivo. Seus diretores possuem mandato. Olha, existe um mandato para esses diretores. Portanto, aqueles que estão à frente dessas agências, portanto, o presidente de autarquia terá um mandato fixo. Vai ter a sabatina lá do Senado, ele vai tomar posse por um mandato fixo. Nós já vimos que ela regula as atividades econômicas desenvolvidas pelo setor privado, ao qual ela está no controle. E o mais importante aqui, embora tenha função normativa, não podem editar atos normativos primários, ou seja, leis e similares, mas tão somente atos secundários, que são as instruções normativas. Portanto, anote o que eu vou dizer agora. Não está escrito aí, mas eu quero que você anote. As agências reguladoras não têm capacidade política. As agências reguladoras não têm capacidade política. Ela vai editar as normas técnicas que forem inferiores à legislação vigente. As agências reguladoras não podem extrapolar a lei, elas estão subordinadas à lei. Ela pode editar atos normativos, mas que estejam de acordo sobre o ditame da lei. Ela não pode extrapolar, nem ir na contradição, nem ser contraditória à lei esses atos. Essas agências reguladoras foram instituídas em razão do fim do monopólio estatal, sendo responsável pela regulamentação, controle e fiscalização de serviços públicos, atividades e bens transferidos ao setor privado. Espécies de agências. Nós temos a espécie de agência. Desde a época do governo Collor, começou a desestatização. Então começou a surgir inúmeras privatizações. Dessa forma, empresas privadas começaram a prestar serviço público. Então, houve a necessidade de um órgão que regulasse, um órgão que controlasse essas empresas. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Olha, serviços públicos propriamente típicos. Nós temos a Anatel, que
que é a empresa Nacional de Telecomunicações, a ANAC, a ANTT, a atividade de fomento e fiscalização da atividade privada. Nós temos a Ancine, que é a agência nacional que é responsável pela questão dos cinemas. Só um detalhe aqui, é importante talvez você saber que há uma diferença entre serviços públicos propriamente ditos e aqui na letra C, essas atividades que o Estado e o particular prestam. Por quê? Porque aqui na letra C nós temos a Anvisa e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde. Nessa letra C nós temos atividades típicas de Estado. Vigilância sanitária e saúde são atividades típicas. E aqui os serviços públicos propriamente ditos são classificações doutrinárias, né? Nós temos a Agência Nacional de Telecomunicação, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Alguns doutrinadores chamam de serviços públicos propriamente ditos, enquanto essas atividades típicas de Estado são atividades que o Estado e o particular prestam, porque existe também aqui na saúde, a saúde privada que ela é complementar. Existem os planos de saúde privados, por isso falam atividades que o Estado e o particular prestam. Depois, na letra D, nós temos atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, que é a Agência Nacional de Petróleo, e a agente reguladora do uso do bem público, que é a ANA. Pessoal, o que é importante saber aqui? Decorar isso aqui? Não, isso aqui não é importante decorar. O importante é saber que elas foram instituídas no fim do monopólio estatal, quando surgiram as empresas privadas que começaram a prestar serviços públicos. Vamos continuar? Sobre o regime jurídico dessas agências reguladoras, duas coisas são importantes. Primeira coisa, licitação. Existe para as agências reguladoras duas modalidades, a consulta e o pregão. Para essas agências reguladoras, duas modalidades. Quando a gente estuda licitação, a Lei 866/93, nós temos várias modalidades. Nós temos a consulta pública, nós temos o leilão, nós temos o pregão, apesar do leilão ser instituído por outra lei, ainda tomada de preços, são modalidades de licitação. A consulta é a modalidade específica das agências reguladoras. Se cair na prova dizendo qual é a modalidade de licitação específica das agências reguladoras, é a consulta. Repetindo, a consulta é a modalidade de licitação trazida pela Lei 866/93 e é específica das agências reguladoras. O regime pessoal dessas agências tem que ser cargo público. Antigamente dizia que podia ser seletista, mas houve a ação direta de inconstitucionalidade número 2310 e o Supremo Tribunal Federal decidiu que deve ser cargo público. Portanto, um funcionário dessa agência em regime especial, no caso das agências reguladoras, tem que ser estatutário, tem que ser cargo público. Tranquilo? Licitação, a modalidade específica das agências é a consulta. Regime de pessoal tem que ser cargo público estatutário. Pessoal, nomeação dos dirigentes. Nós vimos que é uma investidura especial, tem que ter aprovação prévia do Senado Federal. Uma pegadinha de prova. É do Congresso ou é da Câmara? Não é do Congresso e nem da Câmara, é do Senado Federal. Para que um dirigente de uma agência reguladora seja nomeada, é necessário que antes ele passe ali pela sabatina do Senado Federal, aprovação prévia do Senado e nomeação do presidente, por um prazo fixo determinado de acordo com a lei de cada agência. Olha, esse prazo das agências ele vai variar de acordo com a lei que autorizou a criação de cada agência. Então, portanto, será diferente de uma agência para outra. A lei que criou a Ancine vai dar a ela o prazo do mandato do dirigente da Ancine. A lei que criou a Anatel vai dizer a mesma coisa.
Pode um indicado sair antes do prazo em caso de condenação ou renúncia? O mandato é de 4 anos, mas ele foi condenado por responsabilidade ou renunciou. Ele pode sair antes, não tem problema. Agora, um detalhe a respeito desse dirigente. Olha, o dirigente da agência reguladora, quando sair, entra em quarentena. A quarentena é apenas uma palavra, não quer dizer aqui, não tem dias aqui, não tem nada a ver com o nome. Impedido de atuar em atividade privada naquele ramo de atividade 4 meses, algumas agências 12 meses. Nesses períodos de quarentena, ele recebe o salário de dirigente da agência reguladora. Veja como é bom ser dirigente de agência. Ele vai sair, ele não poderá assumir um cargo naquele ramo. Imagine que ele seja o presidente de uma empresa de telecomunicação, uma empresa privada. Aí ele apoiou o presidente o nomeia para presidente ali da agência reguladora. Ele cumpre o mandato e sai. Quando ele sair, ele não poderá assumir imediatamente o cargo, a função na antiga empresa privada que ele tinha, que ele é dono, que ele é executivo, que ele é dirigente. Ele não pode, porque ele conhece todas as regras do jogo. Se ele assim o fizesse, ele o iria beneficiar a sua empresa. Então ele tem que ficar um período afastado. Só que esse período que ele fica afastado, ele recebe. Então essa é a regra. Pode ser que alguma prova de um nível assim, um nível maior, pode cair uma questão dessa. Função de regulamentação e normatização, por isso tem mais autonomia do que as outras autarquias. Lembra, na prova pode cair isso aí. Elas têm função de regulação, de normatização? Sim, mas ela não pode legislar. Ela não pode legislar nem extrapolar os limites legais. Ainda, para encerrar esse assunto de agências reguladoras, na visão de Maria Silva Zanella de Pietro, uma administrativista, doutrinária, uma doutrinadora, existem 2 tipos de agências reguladoras no direito brasileiro. A primeira, as que exercem o poder de polícia com imposição de limitações administrativas, fiscalizando a repressão, como, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde Pública e Suplementar, a ANS. E a letra B, as que regulam e controlam atividades que constituem objeto de concessão, permissão e autorização de serviços públicos. Exemplo, telecomunicações, energia elétrica, transporte público ou concessão para extrapolação de bem público, como, por exemplo, petróleo, minerais e rodovias, etc. Para ela, apenas 2 grandes grupos de agências reguladoras: as que exercem poder de polícia e as que regulam a concessão, permissão e autorização de exploração do serviço público, isso na visão de Maria Silva Zanella de Pietro. Pessoal, isso é o que nós temos a falar para a nossa prova das agências reguladoras. Nós temos, ver novamente os exemplos: Anatel, ANAC, Agência Nacional de Transporte Terrestres, a Ancine, a Anvisa, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Petróleo e a ANA. Então, são exemplos de agências reguladoras. Nós veremos que as agências reguladoras são diferentes das agências executivas. As agências executivas são outras espécies de agências de autarquias em regime especial. Nós veremos, olha, que são pessoas jurídicas de direito público ou privado. Direito público ou privado. Então aqui nós temos que grifar uma palavra que nós não vimos lá nas agências reguladoras. Integrantes da administração pública que celebram contrato de gestão com o objetivo de reduzir custos, otimizar e aperfeiçoar a prestação de serviços públicos. Os objetivos aqui são outros. Lá os objetivos das agências reguladoras eram controlar aquelas empresas públicas, aquelas empresas privadas que assumiram o papel, a delegação, a permissão, a concessão de exercer atividades públicas, empresas privadas que prestam serviços públicos, por exemplo, transporte, comunicação, cultura, não importa. Então, essas
São agências reguladoras. Agora, as agências executivas não. Elas vieram com o objetivo de reduzir custos, otimizar e aperfeiçoar os serviços públicos. Elas surgiram com base no princípio da eficiência. Mas como se dá isso? Imagine uma antiga autarquia ou uma antiga fundação que está falindo, que não está sendo eficaz. Então ela faz um projeto de modernização e faz um planejamento para melhorar e se tornar mais eficiente. Um planejamento de gestão. Então ela celebra com a administração pública um contrato e ganha mais autonomia e mais recursos. Ela foi criada por lei, mas o contrato lhe dá mais poder do que a própria lei que o criou. Então, como ela era uma antiga autarquia, ela foi criada por lei, mas é feito um contrato com a administração pública e esse contrato lhe dá um poder maior ainda. Por isso é criticado por parte da doutrina. Então, esse contrato dá a ela um status temporário que vai fazer com que ela possa exercer sua função para exercer uma melhor atividade estatal. Então é o princípio da eficiência. A gente vai entender tudo isso que a gente falou agora quando a gente passar para os próximos slides. Então lá, essas agências executivas, elas não são novas entidades, elas não são criadas, elas já existiram, mas sim uma antiga autarquia ou fundação que passa por um processo de qualificação. Isso está no artigo 51 e 52 da Lei 9649 de 98, velhas autarquias ou velha fundação, que estava sucateada, acabada, sendo ineficaz. Então ela faz um contrato com a administração e recebe recursos, então se torna uma agência executiva. O Decreto Federal 2487 de 98, nele está lá que são pressupostos necessários para essa qualificação. Primeira coisa, a celebração de um contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Então, no caso aqui lá da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, ela vai fazer um contrato lá com o Ministério a qual ela está vinculado. Assim como por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai fazer um contrato ali com o Ministério da Saúde e deve ter também um plano estratégico de reestruturação ou de desenvolvimento institucional em andamento. Então são cumulativos. Um contrato de gestão, ela foi criada por lei, mas aqui para se tornar agência executiva, vai fazer um contrato de gestão e vai assumir o compromisso de executar esse plano estratégico de reestruturação ou de desenvolvimento institucional que já esteja em andamento. Essas agências executivas são diferentes das agências reguladoras porque essas têm como função precípua exercer o controle sobre os particulares. Vejam, aqui está o segredo, aqui está o cerne da diferença entre agências executivas e agências reguladoras, o que não é o caso das agências executivas, que se destinam a exercer atividade estatal. Pessoal, as agências reguladoras, elas vão fiscalizar entidades privadas que prestam serviços públicos. Já as agências executivas não, elas vão prestar diretamente atividade estatal, com melhor desenvoltura e operacionalidade, não tendo nada de inovador nisso. Elas continuam exercendo os normais objetivos das autarquias e fundações, são criados por meio de decreto expedido pelo Presidente da República. Nós já falamos isso, ela foi criada como autarquia, lei criou a autarquia, mas quando ela se tornou para se tornar agências executivas, houve um decreto presidencial. O que ela fez? Ela assinou aquele decreto, acordo com o ministério a qual esteja vinculado e elaborou um plano estratégico de gestão. Ela vai exercer atividade estatal, não vai fiscalizar ninguém. A agência executiva não fica fiscalizando entidades privadas. Ela exerce atividade estatal com mais desenvoltura e tem umas prerrogativas a mais do que a autarquia comum. O reconhecimento como agência executiva não muda, nem cria outra figura jurídica. Portanto, poder-se-ia fazer uma analogia com o selo de qualidade. Então, o que é a agência executiva? É uma autarquia com selo de qualidade, recebeu mais recursos e terá mais poderes. Por que a doutrina critica? Porque era uma autarquia falida, que não estava sendo eficaz. Ela recebeu um prêmio e se tornou
uma superautarquia, alguém com selo de qualidade que tem mais prerrogativas do que uma autarquia comum. Por isso, a doutrina fala que isso é o quê? É uma premiação pela incompetência e não concorda com essas agências executivas. Mas elas existem e isso cai em prova. A qualificação de agência executiva é efetuada por ato específico do Presidente da República. Ato específico do Presidente da República. O contrato de gestão terá duração mínima de 1 ano. Então, terá duração mínima de 1 ano, admitida a revisão de suas disposições em caráter excepcional e devidamente justificada, bem como a sua renovação desde que submetidas à análise do Ministério Superior. Não estamos falando aqui de mandato de presidente, estamos falando aqui de contrato de gestão. O contrato que essa agência executiva fará com o Ministério a qual estiver vinculado. Duração mínima para a prova é 1 ano, mas é admitida a revisão de suas disposições em caráter excepcional. Isso está aqui no decreto número 2488 de 1998. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato de gestão. Isso está no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição de 1988, a nossa Constituição. Isso está lá dessa forma, apesar da doutrina criticar essas agências executivas, elas estão dentro da Constituição, elas são constitucionais. Então essa autonomia, esse orçamento, essa injeção de recursos que a administração direta faz com essa autarquia ou fundação falida para transformar numa agência executiva é plenamente constitucional e estaria amparada pelo parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal. Sobre as agências executivas ainda, nós temos alguns exemplos. Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, é o Inmetro. Agência Nacional do Desenvolvimento do Amazonas, ADA, e Agência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, ADENE. Alguns exemplos, existem inúmeros outros. Pessoal, nós temos o grande problema que é da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A gente vai chegar lá. Guarde alguns desses exemplos, principalmente o Inmetro, porque doutrinadores citam o Inmetro como um exemplo de uma agência executiva. Então guarde pelo menos este, Inmetro, agência executiva. Eu quero voltar aqui, pessoal, rapidamente nas agências reguladoras, que eu me lembrei que eu esqueci de algo. Agências reguladoras, nós temos aqui, eu vou abrir um novo slide, para a gente, em branco, só para me citar isso. Nem todas as agências reguladoras terão o nome de agências. Vai começar com a palavra agência. Nós temos a Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários é uma agência reguladora e não começa com a palavra agência. Isso você deve guardar, porque pode cair na prova e o professor esqueceu de falar. Então, a Comissão de Valores Mobiliários é uma agência reguladora e não começa com agência. E nós temos alguns institutos que começam com a palavra agência e não é uma agência reguladora. É o caso da ABIN, que nós veremos daqui a pouquinho. Então, guarde isso, Comissão de Valores Mobiliários também é uma agência reguladora. Veja, cuidado, há quem receba o nome de agência e não seja autarquia. Exemplo disso é a Agência Brasileira de Inteligência, órgão público executivo. Vou colocar até uma interrogação aqui. Pessoal, doutrinadores famosos, professores famosos, Wikipédia, Google, inúmeras pessoas colocam a ABIN como sendo uma agência reguladora, Agência Brasileira de Inteligência, como sendo uma agência executiva. Então, olha, José dos Santos Carvalho Filho coloca o Inmetro e a Agência Brasileira de Inteligência como sendo uma autarquia, como sendo um órgão
e também uma agência reguladora. Tome cuidado. Questão que caiu em prova, olha, veja. Analista de Informações, Código 1/2004. Considerando que a Presidente da República é um órgão da União e que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, é órgão da Presidência da República, que tem por função planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, julgue os itens a seguir. Letra A. 1. A ABIN integra a administração direta. O gabarito estava certo. E o 2. Apesar de seu nome, a ABIN não é uma agência executiva. Também certo. Olha, o CESP diz que não é. Inúmeros professores dizem que não, outros professores dizem que sim. A doutrina é dividida. José dos Santos Carvalho Filho diz que é agência executiva. E você, professor, como que eu fico nessa história? E agora, é ou não é? Como é que você fica, professor? Mais ou menos assim, olha, preocupado, descabelando. Na realidade, pessoal, minha opinião, a Agência Brasileira de Inteligência não é autarquia. É um órgão da administração direta. A ABIN não tem sequer personalidade jurídica. Como ela não é uma autarquia, é um órgão da administração direta, ela não tem personalidade jurídica, ela não é uma agência executiva. Essa é a minha opinião. O artigo 3º da lei que a criou diz o seguinte: fica criada a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, órgão da Presidência da República, que, na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, terá seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas nos termos desta lei. Para mim, a Agência Brasileira de Inteligência é um órgão independente, é um órgão da administração direta, um órgão autônomo e não é uma autarquia e não é uma agência reguladora. O CESP concorda comigo, mas eu acredito que nem todas as bancas concordarão comigo. E isso é um fato tão real que existem aí cursinhos preparatórios dos mais famosos do Brasil que eu vi na internet, professores divulgando material e colocando a agência executiva como sendo uma agência reguladora. Não é minha opinião, não é a opinião da banca CESP. A agência brasileira é um órgão autônomo, independente da administração direta e não indireta, portanto não é autarquia e portanto também não é agência executiva, ok? Pessoal, terminamos aqui a nossa aula, terminamos as autarquias em regime especial, falamos sobre autarquias comuns, falamos sobre as agências reguladoras executivas e falamos sobre autarquia profissional. Existe também, vocês vão ver algum material aí na internet, colocando território como autarquia territorial, porque os territórios integram a União conforme está na Constituição. Só que isso não cai em prova, porque na realidade colocar ele ali, o território, como sendo autarquia para ter uma classificação, porque ele não é um ente personalizado, ele integra a União, ele pertence à União, aos territórios. Como Fernando de Noronha já foi um território, então seria uma autarquia territorial. Mas isso não cai em prova, fique tranquilo, o que cai em prova nós comentamos aqui. Na próxima aula a gente vai falar de fundações públicas e entrar em outros assuntos, sociedade, economia mista, empresas públicas. Muito obrigado e até a próxima.